Hoje eu quero falar sobre exigência. Existem exigências que Deus requer de nós. Quando olhamos para a Bíblia, Deus exigirá de nós coisas importantes, como comportamentos, santidade, vida de oração, vida de leitura da palavra. São exigências de Deus para nós. A nova vida em Cristo Jesus exige e vai ter exigências de Deus para as nossas vidas. O que é exigência, pastor? Exigência é a ação de exigir algo, é a ação de desejo. Quando Deus está exigindo algo de nós, Ele deseja ver coisas diferentes em nós. E exigências de Deus para as nossas vidas é o desejo que Deus tem de ver em nós algo novo, algo diferente, como ver em nós uma vida de oração. Isso é uma exigência de Deus. Você que é servo, você que é serva, você precisa ter uma vida de oração. Como ser crente e não orar? Porque a vida do cristão é uma vida com Deus. E como eu posso ter uma vida com Deus? Primeiro, a oração. Porque se eu tenho vida com Deus, eu tenho comunicação com Ele. E a vida do servo vai exigir uma vida de oração. Quem não tem vida de oração, enfraquece na fé. Pastor, mas o que é mais importante, a oração ou a palavra? Na verdade, todas as duas atitudes são importantes, vida de oração e vida na palavra. Mas eu conheço algumas pessoas que têm o conhecimento da palavra, mas que já não têm mais vida com Deus. Há muitos anos, alguns anos atrás, não muito tempo, nós tínhamos aqui saídas dia de quinta-feira para irmos juntos ao centro de São João de Meriti. Após o culto, que era de quinta-feira, nós saíamos daqui com um grupo para doarmos alimentos ou alimentação para aqueles homens e mulheres que estavam vivendo na rua. Saíamos daqui com uma panela grande de sopa, levávamos pão, levávamos suco e servíamos aqueles que estavam na rua, que não tinham como se alimentar. Levávamos uma palavra, fazíamos orações e levávamos também alimentação para o corpo natural. Em certos momentos encontrávamos pessoas conhecedoras da palavra, mas longe de Deus, que surpreendiam às vezes a gente. Não sei você, Arthur, mas uma vez tivemos um homem que começou a citar a Bíblia. E quantos de nós somos hoje conhecedores da palavra de Deus, mas que não temos uma vida com Deus? E para buscarmos uma vida com Deus, Deus requer de nós certas exigências. Mas hoje eu quero falar sobre uma só, de tantas exigências de Deus para as nossas vidas. Você precisa, como eu falei, a vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de santidade, uma vida de serviço no reino, uma vida de comunhão com o corpo, porque você longe do corpo, você é apenas um membro. Você precisa ter vida no corpo. Pastor, mas eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus em qualquer outro lugar. Sim, mas é uma exigência também a comunhão, o estar juntos. Cristo é a cabeça do corpo, e o corpo somos todos nós. E eu ainda não vi, e não vou ver, membros conseguirem ter vida fora do corpo. O que traz vida é a unidade do corpo. É importante. Então também uma das exigências, mas eu quero falar sobre uma exigência de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 21.
Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. João 21, do 15 ao 17. Momento a qual o próprio Senhor está ali numa conversa com o apóstolo Pedro. Pedro, um homem simples, comum, um pescador, a qual Jesus o vocacionou para andar ao lado dele. Pedro é um dos 12 apóstolos que Jesus o vocacionou para dar sequência àquilo que o próprio Jesus iniciou na terra, que foi falar sobre o reino de Deus. Pedro, a Bíblia vai dizer que era filho de João, irmão de André, e a profissão de Pedro, pescador. E Jesus os chama para ser pescadores ou pescador de homens. E nesse momento, nesse contexto de João 21, do verso 15 ao 17, nós temos ali Jesus aparecendo após a sua ressurreição, mais uma vez para os discípulos. O verso 21, nós temos o momento que Jesus aparece próximo ao mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, e os discípulos estavam pescando. Pedro, após a morte de Jesus, ele desiste de tudo. O texto vai dizer que ele decidiu ir pescar novamente. E alguns discípulos disseram também para ele: eu também vou com você, eu também vou pescar. Capítulo 21 de João traz essa narrativa. Pedro então vai pescar, os discípulos vão com ele. A Bíblia vai dizer mais ou menos 7 discípulos com Pedro. Eles passam a madrugada inteira tentando pescar. E quando o dia começa a amanhecer, eles estão retornando para a praia. E como é que eles estão retornando para a praia? Frustrados, porque eles não haviam pescado nada. Jesus aparece à beira do mar da Galileia, e ao longe ele pergunta: tem alguma coisa para comer? Não temos nada. E Jesus então libera uma palavra: lance a rede para o lado direito. E eles lançam a rede, e a Bíblia vai dizer que a rede se enche de peixe. João, o apóstolo amado, percebe que quem está na praia, quem está à beira do mar da Galileia é Jesus. Que eles não haviam identificado que aquele que havia dado a palavra era Jesus. E João então vira para o apóstolo Pedro e fala: quem está à praia é Jesus, é o mestre. Pedro, envergonhado, e o texto vai dizer que ele estava nu, ele coloca suas vestes, pula ao mar. Os discípulos trazem o barco até a praia para tirar os peixes da rede. Pedro vem nadando, se aproxima de Jesus, e quando eles chegam à praia, Jesus está ali com uma brasa, assando um peixe e um pão. E Jesus libera uma palavra: tragam mais peixes, para que possamos assar mais. Pedro então vai ao barco, pega alguns peixes, leva para Jesus. Eles não perguntam nada para Jesus, porque eles já haviam reconhecido que Jesus estava ali, e era o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que naquele momento era a terceira vez que Jesus estava aparecendo para os discípulos. E Jesus então começa a alimentar os discípulos. Após ter alimentado os discípulos, Jesus então vira agora para o apóstolo Pedro. E Jesus pergunta 3 vezes para o apóstolo Pedro. Verso de número 15 do capítulo 21 de João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente, Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso de número 17. Pela terceira vez, ele lhe disse:
Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Existe uma exigência de Deus aqui, ou do Senhor, para o apóstolo Pedro. Pedro foi vocacionado para dar continuidade àquilo que Jesus iniciou na terra, falar sobre o reino. Pedro, que era um homem comum e não tinha tanto conhecimento, na Bíblia a gente encontra muitas vezes Pedro falando para Jesus, Senhor, explica de novo, porque não entendemos nada disso. E Jesus explicava novamente a Pedro e aos seus discípulos, porque eles eram homens comuns, não eram homens que tinham tanto conhecimento, viviam na Galiléia, eram simples, eram pescadores, mas foi vocacionado, foi chamado pelo Senhor, e a maior exigência do Senhor para o apóstolo Pedro foi saber se o apóstolo Pedro o amava. Deus chama Pedro para algo, mas dentro de tantas qualidades que nós devemos buscar para atendermos um chamado, dentro de tantas habilidades que precisamos adquirir para podermos exercer aquilo que Deus tem para nós diante do reino, existe uma exigência primordial. Pedro, ele passou a conhecer um pouco do reino, não tinha todo o conhecimento, mas conhecia, tanto é que ele dá sequência àquilo que Jesus começou. Quando o Espírito Santo desce sobre o apóstolo, Pedro prega e milhares de pessoas se rendem ao Senhor. Tinha conhecimento, mas dentre tantos conhecimentos, existe uma exigência. É uma exigência de Deus para nós, e é uma exigência muito importante. Jesus queria saber se havia no coração de Pedro amor por ele. Interessante que quando a gente volta às histórias iniciais, quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus também chama um homem chamado Abraão e faz uma promessa para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas Deus também exigiu de Abraão algo importante. E o que Deus exigiu de Abraão? Saber se ele também o amava. Deus fez uma promessa, prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação, prometeu a ele um filho, prometeu Isaque, e de Isaque nós estamos observando a grande nação que Deus constituiu e colocou diante da vida de Abraão. Mas Deus também exigiu algo de Abraão. Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho. Eu quero que você sacrifique aquele a qual você ama. E quero saber se você me ama acima de tudo que você tem e possui. E Abraão não titubeou. Abraão leva o seu filho Isaque. E quando Abraão está diante do filho e já pronto a sacrificar, o próprio Deus libera uma palavra: Abraão, Abraão, não faça nada. Não faça nada com o menino, porque agora eu sei que tu me amas. E é a exigência também de Jesus para o apóstolo: tu me amas? E essa exigência também recai em nós. Existe amor no coração pelo Senhor? Existe amor aí? Existe? Irmãos, quando Jesus é interrogado por alguns fariseus sobre o maior mandamento da lei, porque os fariseus observaram que Jesus fez o grupo dos saduceus se calarem diante de tanto conhecimento. Os fariseus, um outro grupo judaizante,
chegaram até Jesus e perguntaram: qual é o mandamento da lei? E Jesus disse para eles: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amarás também o seu próximo como a ti mesmo. Olha a exigência do maior mandamento: amar primeiro o Senhor e amar também o próximo. Por quê? Existe essa exigência também, como eu falei, diante de tantas exigências de Jesus para nós, existe uma exigência maior, ou uma exigência primordial, primeira. E a gente olha para a vida do apóstolo Pedro, antes de Pedro dar início à igreja e cuidar do rebanho do Senhor, Jesus não perguntou para ele: Pedro, você hoje tem todo o conhecimento do meu reino? Pedro, hoje você fala em línguas? Pedro, você já está capacitado? E olha que a responsabilidade era grande, é grande. Mas Jesus não estava preocupado com o conhecimento que ele tinha, apesar de ser importante, com as habilidades, mas Jesus queria saber algo maior. Tu me amas? Tu me amas? E essa exigência, como eu falei, ela hoje vem em nossa direção. Jesus pergunta para nós hoje: tu me amas? Existe amor no coração? Por que dessa exigência? Porque é o fator principal de Deus para conosco. O que Deus exige, primeiro, que é possível. Deus não vai exigir de nós aquilo que nós não somos capazes de oferecer a Ele. Claro que nunca chegaremos à perfeição do amor de Deus por nós. Tira o seu cavalinho da chuva. Não chegaremos à estatura de um varão tão perfeito como Cristo se tornou perfeito. E é perfeito, e era perfeito, e permanecerá perfeito. Mas o que Deus exige de nós, entenda isso, são coisas, ou é coisa que nós temos condições de dar a Ele. Deus não vai exigir de nós aquilo que somos incapazes de dar a Ele. O que Deus exige de nós é que Ele sabe que nós podemos dar a Ele. E o que Ele exige de nós? Um amor. Porque foi o fator principal de Ele querer trazer o povo de volta para Ele. Porque quando Ele cria o homem falha na sua caminhada, na sua trajetória, na sua jornada. E porque o homem falhou, Deus se separou da humanidade, do homem. Mas Deus, Ele tem um amor tão grande no coração por aquilo que Ele criou, que é o homem, que é a mulher, que é a humanidade, que Ele demonstra esse amor, enviando Jesus para fazer com que a nação, o povo, a humanidade pudesse encontrá-lo de novo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que entrega o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou primeiro, e porque Ele é amor, e a essência dEle é amor, Ele exige de nós também amor por Ele. Porque o próprio Jesus é amor. E se nós estamos em Cristo, tem que ter amor aí dentro. Tem que ter amor aí dentro. O próprio Cristo é o amor de Deus. Filho unigênito, único de sua espécie. Por amor ao mundo, por amor a mim, por amor a você, Ele entrega. E Ele exige agora de nós esse amor. Porque Ele é amor. E porque Ele nos amou também. E é a exigência dEle para o apóstolo. O apóstolo assume uma função ou uma responsabilidade grande. Porque quem estava
falando do reino de Deus, o próprio Jesus. É interessante observar a vida de Josué. Josué, quando ele assume a liderança do povo de Israel, havia um líder maior do que ele, Moisés. Imagine a responsabilidade que estava recaindo sobre as costas de Josué. Imagine Josué olhando e falando assim: nossa, agora sou eu. Mas era com Moisés. Quem sou eu para assumir aquilo que Moisés estava fazendo? E agora Pedro, cuide do meu rebanho. Aquilo que eu comecei a fazer, você vai dar sequência. Aquilo que eu inaugurei, você vai permanecer fazendo. Aquilo que eu fiz até aqui, agora eu coloco sobre a sua responsabilidade. Mas Pedro, eu só quero saber uma coisa: tu me amas? Mas por que dessa pergunta também? Primeiro que Jesus nos amou primeiro. Mas irmãos, sem amor, ninguém luta por uma causa. Ninguém luta por uma causa sem amor. Estava sobre a responsabilidade de Pedro uma boa causa. Ninguém luta por uma causa sem amor. Tantas causas que nós olhamos aí no mundo, tantas pessoas lutando por causas boas, né? E a gente para e observa assim: nossa, que amor, porque muitas causas que nós lutamos, né? Ideais de vida, são causas que você não é recompensado financeiramente. E Pedro está diante de uma boa causa. Qual era a causa que Pedro estava agora lutando? Manter Cristo vivo no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos. Jesus já tinha uma grande multidão que o seguia. E Pedro agora tem que lutar por uma causa. E que causa é essa? Cuidar daqueles que estavam seguindo a Jesus. Pedro tinha a responsabilidade de manter a chama viva no coração daqueles que já estavam seguindo a Jesus. Mas como lutar por essa causa? Irmãos, só por amor. Tem muitas pessoas que passam por seminários, tem muitas pessoas que se formam teologicamente, mas você vê, são pessoas que pararam diante do reino. Por quê? Porque tem o conhecimento, mas lhe falta o amor. Tem tantas pessoas que não passaram por seminários, mas fazem a obra com tanta excelência, porque tem amor no coração. Amam. Tem que ter amor, irmão, senão a gente não luta por uma causa nobre. Que causa nobre é essa? É o Evangelho. Tem muitas pessoas que servem a Deus, que querem viver só a nova vida. Como é bom viver a nova vida, como é bom servir a Deus, como é bom desfrutar de coisas que vêm dos céus, como é bom desfrutar do impossível, como é bom desfrutar de milagres, mas a vida em Cristo não se baseia só nisso, não se baseia só nisso. Precisamos lutar pela causa do Evangelho, e se não houver amor no coração, nós ficaremos somente parados recebendo. Deixa eu te falar o que é a igreja, a função da igreja. A função da igreja é receber, a função da igreja é preparar, a função da igreja é enviar. Você que está vindo à igreja, você que é servo, entenda que a igreja é receber, acolher, preparar e enviar. Por quê? Porque existe uma causa que nós estamos lutando. E esta causa é levar Jesus àqueles que ainda não receberam Jesus. Desfrute da sua nova vida em Cristo. Mas se você tem amor por Deus, entenda que você precisa lutar por uma causa. E qual é a causa? Levar Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Você, como a pastora Márcia falou, e eu gostei muito,
você é a resposta de oração de muitas pessoas. Mas se não houver amor, irmãos, por isso foi a exigência, né, de Jesus para o apóstolo. É preciso amar. Só que não esse amor de palavras, né? Não adianta você falar para quem está do seu lado, para o seu cônjuge, que você o ama. O amor não se baseia só na palavra. Primeiro que o amor, além de ser emocional e sentimental, o amor é uma decisão. O amor, ele é emocional, sentimental, mas o amor é uma decisão, porque amar é cuidar. Amar é ser responsável. Amar é respeitar. O amor não é só você, ai, mas eu amo demais. Mas se ele for só um amor emocional, daqui a pouco a emoção vai embora. Porque o amor não é isso, o amor é uma decisão. Deus, quando decide ou envia Jesus para morrer na cruz, ele teve uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou enviar. Eles não merecem, nós não merecemos. Por isso que amor é decisão. É fácil amar aqueles que nos oprimem, aqueles que nos aborrecem? É fácil amar? Não. Mas por que, pastor, devemos amar? Porque amor é uma decisão. Primeiro que eu fui amado, e eu preciso amar. Olhar com compaixão, olhar com misericórdia, ser diferente, eu preciso amar. E por que eu luto por esta causa do Evangelho? Porque eu amo a Deus. Se você não tiver amor pelo Senhor, dificilmente você lutará por esta causa, que é a causa do Evangelho. E foi isso que Jesus exigiu de Pedro. Pedro, tu me amas? Por que dessa exigência? Porque o amor é maior. Sem amor não há luta por uma causa. E o amor é maior. Você pode ter vários dons, várias habilidades, mas se não tiver amor. Tem pessoas que são excelentes no que fazem, mas são ignorantes. Não fazem por prazer. Mas aqueles que fazem por amor. O amor é o caminho para a excelência. Tantas pessoas que fazem algo por amor e você fala, que excelência. Mas são pessoas que muitas vezes não são capacitadas e não têm certas habilidades, mas têm o amor. O amor é maior, o amor supera. Não que o amor seja único, você precisa sim entender que você que tem um chamado, você que tem um propósito, você que foi vocacionado por Deus, você precisa se preparar. Não é porque eu tenho um chamado de ser pastor, de ministrar, que eu vou sentar e ficar lá no conforto, irmãos. O conforto gera morte, se você só ficar lá parado. Por que Deus às vezes coloca muitos no desconforto? Porque o desconforto cresce, gera crescimento. E nós precisamos crescer. Claro que em tudo entendendo que o amor vai ser muito maior. Mas eu preciso entender que os dons são importantes, minhas habilidades precisam melhorar, a minha qualidade precisa melhorar. Mas eu não posso colocar isso acima do amor. O amor é maior. Quando você entra na igreja e recebe um abraço daquelas pessoas que amam em primeiro lugar a Deus e que têm o amor pela obra, nossa, que diferença. Tem coisas que você não precisa nem ouvir, só em você olhar e ver o amor da pessoa ao te receber, nossa, aquilo já toca. Só em você ver a preocupação, né? Você entra, a pessoa, ô queridão, ó, vem tomar um cafezinho aqui conosco. Amor. O amor é maior. E eu quero ler com vocês um texto. O texto que nós estamos usando é João 21, verso 15, né? Quando Jesus senta e começa a conversar
Senta não, eles estão ali comendo e Jesus interroga Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Mas há um texto que vai falar sobre o amor ser maior. 1 Coríntios 13, de 1 a 8, e depois o verso de número 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, só barulho. Só barulho. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada, o amor é maior. Entende? Às vezes a gente ora assim: Senhor, eu preciso de um dom, Senhor, desenvolve em mim algo, mas me dê amor, que eu possa amar o Senhor acima de tudo, que eu possa amar a igreja, que eu possa amar as pessoas. Pastor, mas é difícil. Não é impossível. Olhe para o amor de Deus por você. Imagine se Deus falar assim: não, está difícil, não, está difícil, quero amar esse povo, mas não. Não, Deus decidiu, né? Ainda que eu tenha, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é maior. Quer conquistar algo na vida? Ame primeiro a si mesmo, né? E ame o próximo, ame sua família, demonstre amor, ame o seu trabalho, ame o seu patrão. Aí não, pastor, aí o Senhor foi demais, aí o Senhor pediu algo que é impossível. Como é que eu amo meu patrão? Tem que amar o seu patrão. Olha aí quem trabalha na igreja, hein? Ame o seu patrão, hein? Olha aí. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha. Irmãos, olha a importância do amor. Tem muitas pessoas que chegam a certo nível que não conseguem sentar para ouvir o menor. Sabe por quê? Falta amor. Existem pessoas que chegam a certo nível de conhecimento, de cultura, de teologia, que não conseguem ter humildade para sentar e ouvir o menor. Ah, não, tudo bem, quem vai estar lá? Não, quem vai estar lá falando vai ser o irmão fulano de tal. Ah, legal. Se der eu apareço lá. Porque é o menor. Ele não consegue, porque ele tem tanta qualidade. Mas aquele que tem amor, ele aprende até com o menor. Até porque ele cresceu, mas ele cresceu para servir. Porque no reino é diferente. O seu crescimento no reino, ele não é para te exaltar. O seu crescimento no reino é para você servir. Jesus era tão grande que ele pegou e lavou os pés dos discípulos. Então cuidado para você não crescer demais e não ter humildade para sentar e ouvir o menor. Entende? Como eu aprendo, gente, como eu aprendo com pessoas simples, apesar de eu ser muito simples, graças a Deus. É bom ser simples. Jesus era simples, né? E tem pessoas que chegam a um nível que dificilmente ela senta. E ouve aquele menor. Ah, o irmão não sabe nem falar direito, mas você vai aprender, vai lá. Tenha humildade, né? Porque um dia você também não sabia nada e aprendeu, né? Então, tenha humildade. Se não tiver amor, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira
facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Porque Jesus exige de Pedro o amor? Porque o amor é maior. Terceiro, sem amor não há fidelidade. Sem amor não há fidelidade. O amor que Jesus exige de Pedro para lutar por uma causa. O amor que Jesus exige de Pedro e de todos nós, porque o amor é maior. O amor que Jesus exige de Pedro e de nós, porque sem amor não há fidelidade. Como assim, pastor? Sem amor não há fidelidade. Você vai entender. Vamos ler novamente João 21:15, que é o texto que nós estamos trabalhando. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Por quê? Que se não houver amor, não haverá também fidelidade. Fidelidade, irmãos, é constância no compromisso assumido. Fidelidade é constância no compromisso assumido. Você que assumiu um compromisso, você que assumiu a servir a Deus, ser fiel a Ele, é se manter, com essa decisão permanente. É manter essa constância de servir a Deus e de ser fiel a Ele. E para isso você precisa amá-lo. Você não consegue ser fiel a Deus se não tiver amor por Ele. Quando eu amo o Senhor, eu consigo ser fiel. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, que a condição que você alcançar e a situação que Deus te colocar em certas situações ou posições, que através da situação ou posição que você alcançar, você vai ser fiel a Deus. Isso é mentira. Vou explicar. Existem pessoas que pensam que vão se tornar fiel a Deus por condição ou posição alcançada. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou ser fiel ao Senhor. Mentira. Você pode até dar os primeiros passos, mas se não houver amor, Deus vai te colocar na situação e na condição que você quer, mas você vai permanecer longe dele. Por quê? Porque não tinha amor. Não é a condição que você alcança na vida que te leva a ser fiel a Deus. Vou te dar um exemplo melhor. Pessoas que vêm servir a Deus e dizem para Deus: Senhor, faça algo maravilhoso na minha vida. Se o Senhor realizar, eu vou continuar servindo o Senhor. Deus realiza. E o que acontece com essa pessoa? Abandona o Senhor. Por que abandona? Porque ele achou que a condição alcançada traria no coração dele fidelidade a Deus. Não é a condição alcançada que me leva a ser fiel a Deus, é o meu amor. Se eu amo o Senhor na escassez, Deus vai me botar com grandes riquezas e eu vou permanecer o amando. Porque eu não quero amá-lo ou ser fiel a Ele pela condição que Ele pode me proporcionar. Eu o amo porque eu o amo, eu o sirvo e sou fiel porque eu o amo. Irmãos, tem muitas pessoas que Deus coloca com certa condição, que na verdade ao invés de buscar mais a Deus, eles somem.
pessoas que oram: Senhor, abençoa a minha empresa, Senhor, eu quero te servir, abençoa a minha casa, faça a minha casa prosperar. Deus realiza, Deus faz. E o que essa pessoa faz? Deixa de ser fiel a Deus. Então foi a posição e a condição que ela alcançou e desejava que o levou a ser fiel a Deus? Não, porque na verdade tirou eles ou ela da presença de Deus. O que vai te fazer fiel a Deus é o amor que você tem por Ele. Está na escassez, está na luta, ame o Senhor. Está numa posição privilegiada, ame ao Senhor. Não pense que a sua condição, não, quando eu me tornar um líder, pastor, quando eu tiver uma posição melhor na igreja, pode deixar que tudo vai mudar. Se tornou obreiro, diácono, mudou? Mudou nada, só mudou no início. Não, que agora eu sou diácono, que agora, né, tenho que ir de terno, bem arrumadinho, não, vou ter uma vida de oração agora. Aí ele busca um mês, no segundo mês murchou de novo. Por quê? Porque ele pensou que a situação ou a condição que ele alcançou iria fazer dele fiel a Deus, e não é isso. Você é fiel quando você passa a amá-lo. Não, porque agora eu vou assumir um pequeno grupo e agora eu vou passar a ser fiel a Deus na leitura e na oração, só no primeiro mês. Se não houver amor, você pode ter a maior responsabilidade no reino. Se não tiver amor, você não vai ser fiel. Não, pastor, quando Deus me der uma condição de ganhar 10 mil reais por mês, eu vou ser fiel, não vai faltar em nada. Mentira. Porque não é a condição que te gera verdadeiro adorador. É o seu coração. É o seu coração. Se não houver amor, não há fidelidade. Não que agora eu vou passar a ser levita, que agora eu vou cantar no altar, e estar no altar é coisa séria, agora eu só subo no altar com vida de oração, só o primeiro mês. No segundo mês, se deixar, sobe até cantando funk. Irmãos, tem que ter amor. Tem que ter amor. Se não houver amor, não há fidelidade. Quarto, porque da exigência do amor. Porque Jesus exige de Pedro o amor? Porque o amor é uma das evidências da conversão. O amor é uma das evidências da conversão. Se você hoje é convertido, se você hoje está em Cristo, uma das evidências de que estou em Cristo é o amor. Se não existe amor no seu coração pelo próximo, pela igreja, pelo Senhor, dificilmente vão identificar você como cristão. Pode ter certeza. Tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência de chegar em certo lugar, o seu tratamento com certas pessoas, quem está te observando sabe que você não é qualquer um. Mas por quê? Por causa do comportamento, da atitude e das palavras. Pode estar num ambiente que tudo esteja ali, uma confusão enorme. Aí você chega lá com um domínio próprio, com calma, gente, calma aí, não é assim, calma aí. Vamos esfriar a cabeça. Aí daqui a pouco alguém vira: tu é crente? Não, sou servo do Senhor. Ah, percebi, tinha que ter alguém aqui diferente para acabar com essa confusão. Por quê? O amor. Está tudo diferente, todo mundo puxando o cabelo, mas você está lá, calma aí. Ó. Eu tive a oportunidade de chegar num lugar, estava tendo um momento lá difícil, né? Uma confusão. E eu cheguei. Calma, gente. E eu pensei o quê? Eu falei, eu não posso dar uma palavra, porque se eu começar a falar, eles vão discutir junto. Eu vou dar um jeito de calar todo mundo. O que eu fiz? Posso orar? Posso orar? Vamos orar? E comecei a orar.
Comecei a orar, todo mundo calou. Todo mundo calou, porque se eu chegasse, calma aí gente, o que está acontecendo? Não, porque falaram isso, porque falaram aquilo, porque isso e isso, e eu estou com a razão, e o outro não tem razão, mas pastor, isso, eu falei, não adianta, eles estão lá com sangue fervendo. Falei, eu preciso calar todos eles, vamos orar. E eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso orar muito aqui agora. Que eu venha ter palavras para orar durante 10 minutos. Acabei de orar. Os ânimos. Conversei com uma pessoa. Depois sentei e conversei com a outra. Quando eu saí, se abraçaram, choraram. Me perdoa. Tem que ter o amor. O amor é evidência da conversão. Se não tiver o fruto, com 8 gomos ou 9, tem que ter o amor, que é o maior, que é o primeiro, amar. E para terminarmos, por que da exigência do amor? Quando há amor, não há desistência. Quando há amor, não há desistência. João 21:15, depois de terem comido, ministério de louvor, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Não seria fácil para o apóstolo Pedro apacentar as ovelhas, não seria fácil. Tem hora que dá vontade de parar, desistir. Mas por que não desistimos? Porque existe um amor. Porque dá vontade de parar com o ministério, mas por que às vezes não paramos? Porque eu amo fazer o que eu faço. Se tem algo que eu sou apaixonado, é pela igreja, é pelo Senhor, é pela obra. Poder comunicar Jesus a você. E por que, pastor, não para? Porque eu amo fazer o que eu faço. É difícil, pesado. Às vezes não somos entendidos. Muitas vezes não somos amados. Mas eu amo o que eu faço. E quando há amor, não há desistência. Porque você luta pelo seu casamento. Porque às vezes você percebe que no casamento não está dando certo, mas você quer lutar, porque existe amor. Porque muitos pais não abandonam os filhos, quando os filhos estão longe de Deus, e muitos filhos estão vivendo uma vida largada lá fora, e o pai e a mãe estão lá, por quê? Porque ama, porque se não houvesse amor, bora, deixa em paz. Porque quando há amor não há desistência, porque as pessoas seguem servindo ao Senhor, no meio da escassez, no meio da abundância, por tantos anos as pessoas continuam servindo, porque existe amor. Foi o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso de número 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Qual o maior? O amor. Pastor, eu tenho fé, mas se não tiver amor, o que te faz permanecer servindo a Deus é você ter o amor por Ele. Amar, servi-lo, amá-lo, se não houver amor. Por isso que muitos fogem para o mundo, sabe por quê? Porque passam a amar o mundo. Passam a amar os desejos mundanos, passam a amar as riquezas. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, não temos como amar dois senhores, ou iremos amar a um e aborrecer a outro. Então quando se perde o amor por Deus, você para, você desiste. Por quê? Porque desperta um amor por outras coisas, o amor por bens, por riquezas. Isso é em tudo. O homem que passa a amar mais o carro, ele deixa de amar a mulher.
O homem ou a mulher que passa a amar a profissão, deixa de amar a família. Não, pastor, eu luto pela minha profissão, mas amo minha família. Quanto tempo você dá para sua família? Não, mas se eu não tiver a profissão, como é que eu vivo? Eu conheço pessoas que não são casadas. Por quê? Porque dão a vida pela profissão. E aí não tem tempo para a família, não tem tempo para casar. Possa ser que você conheça alguém assim. Amam tanto a profissão que perdem o amor pela família. Amam tanto dinheiro que perdem o amor pela família. Você quer ver outra coisa? Pessoas que amam tantos jogos que perdem o amor pela família. Por quê, pastor? Porque perde todo o seu dinheiro no jogo e esquece que tem família em casa. Quando perde o amor, quando o amor acaba, a gente desiste. Sabe por que muitos desistem da caminhada? Ah, pastor, eu desisti porque eu tive um problema com o irmão, eu tive um problema com o pastor. Não, porque você deixou de amar a Deus. Porque o amor a Deus, ele é maior do que a briga que eu tenho com o meu irmão, a decepção que eu tenho com alguém. O amor a Deus é maior. Então as pessoas deixam de servir a Deus e dão desculpa porque teve problema com fulano, com Beltrano, que teve isso, que teve aquilo. Mentira. O amor tudo suporta. Se eu amo a Deus, eu suporto. E muitos param de servir a Deus por falta de amor a Deus. Então cuidado, cuidado, para que o amor que você tem por Deus se acabe. Cuidado, porque se ele se acabar, você vai desistir. Você vai desistir. A demanda é grande, a luta é grande, os desafios são grandes. Mas porque eu permaneço firme? Porque eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Você pode aplaudir ao Senhor?